E aí, minha galera, tudo bem com vocês? Povo lindo e abençoado desse canal, povo lindo que vai morar no céu. Hoje nós temos um papo sério, forte e necessário. Sabe por quê? Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus escolhe quem? Os improváveis. Aqueles que aos olhos humanos não seriam a escolha certa. Mas o Senhor Jesus não vê como o homem vê. Ele vê os improváveis. Então, bora entender isso mais um pouquinho dentro da história da mulher samaritana. Eu não sei quantos conhecem, mas é um texto muito bom, muito forte. É um texto que fala muito no meu coração, que o Senhor ministra muito no meu coração todas as vezes que eu leio. Ele sempre vem com uma palavra diferente no meu coração sobre esse texto, ok? Então vamos ler aqui o que está escrito e você, desde já, coloca o seu coração, a sua mente, os seus olhos agora cativa ao Senhor. Que essa palavra possa falar profundamente dentro do seu coração. Que essa palavra hoje possa te sacudir. Se você hoje está pensando que você é um improvável, uma improvável, a partir de hoje você vai mudar essa ideia sobre a sua vida. Amém? Então vamos ler o que está escrito lá em João 4. Vamos ler o versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: Se você conhece o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: Vá, chama o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredito no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo.
e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Vou ler até aqui. Eu li o texto todo porque é necessário que você entenda o contexto dessa história. Essa história fala de uma mulher improvável que ela ia todos os dias naquele poço buscar água, num momento em que não tinha muito movimento, porque ela tinha vergonha, ela tinha medo, ela tinha várias coisas no coração dela que ela achava que as pessoas iriam falar dela, iriam, né, atacar ela na vida, atacar ela de alguma forma ali na vida dela. Então ela preferia ir em um horário que não tinha muito movimento. E ali entre o versículo 2 ou 3, não sei ao certo, mas fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Então, os samaritanos eles não se davam bem com os judeus, mas era necessário Jesus passar por lá, porque ele tinha um compromisso, ele tinha que marcar a vida daquela mulher de alguma forma, e a maneira que ele encontrou de encontrar essa mulher era passando ali por Samaria. Eu quero me atentar mais aqui com você os versículos de João 4, do 7 ao 26 e do 39 ao 42. Então, Jesus está indo para a Judéia, está indo da Judéia para a Galileia, né? E era necessário passar por ali. E Samaria não era um lugar que poderia passar os judeus, porque eles tinham preconceito, era uma rivalidade cultural, religiosa, histórica, enfim, eles não se davam bem, como eu contextualizei antes, mas eu quero estar reforçando para vocês ficarem bem atentos aos detalhes do que conta essa história, que pode ser a sua história. Então, tenta trazer para o seu contexto de vida se você está passando por algo semelhante, né? Então, aquela mulher, ela era improvável por 3 motivos. Primeiro, ela era uma mulher e naquela cultura, mulher não tinha voz, mulher não era valorizada, né? E ela era samaritana, que era um povo rejeitado, um povo considerado como impuro pelos judeus. E ela também tinha um passado sujo. Dentro do texto, nós lemos que que ela teve 5 maridos e o que ela estava não era marido dela. Então, ela teve vários relacionamentos fracassados, ela tinha medo de ser julgada, né? E naquele momento ela vivia com um homem que não era o marido dela. E Jesus quebra todas as barreiras, né? Social, religiosa, cultural, moral. Jesus chegou ali arrasando, Jesus chegou chegando, né? E enquanto a sociedade via alguém descartável, Jesus via um propósito na vida daquela mulher. Então, se hoje você está passando por uma situação parecida, se você está vivendo um contexto de vida de que as pessoas descartaram você de alguma forma, de que as pessoas te rejeitaram, de que as pessoas te julgaram, Jesus hoje, ele vê um propósito na sua vida. Jesus te olha hoje com olhos diferentes. Ele te olha como um filho, como uma filha dele, né? Então, quantas vezes a gente acha que a gente não serve mais, se você não está passando por esse contexto, mas sempre vem essas coisas na mente da gente que a gente não serve para mais nada, que a gente está sujo demais, que a gente é muito pecador, que a gente está longe demais de Deus. Então, segura essa que essa é para você. Jesus escolhe os improváveis. Jesus escolhe você. Ele escolhe eu.
sabe? Porque de nós mesmos nós não temos nada. É Ele que nos capacita, é Ele que nos levanta, é Ele que nos dá força, é nele que a nossa identidade está firmada, aquilo que nós somos está o que está confirmado, aquilo que nós somos é na palavra de Deus. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós não somos o que o mundo diz que nós somos. Então, Jesus transforma os improváveis em verdadeiros mensageiros dele. Jesus não só conversa com aquela mulher, ele revela quem ele é para ela, não para condenar, mas para libertar. Muitas vezes nós pensamos que Jesus, nós oramos, né, colocamos a nossa vida diante de Deus, e muitas vezes nós chegamos mesmo sujos, pecadores, porque nós somos. Nós não somos nada. Nós somos pó. Então muitas vezes nós chegamos diante de Deus fracos, sujos mesmo, pensando que Deus, né, vai nos julgar, que Jesus vai nos julgar. Mas ele quando nós estamos com o nosso coração assim, ele se revela quem ele é. Jesus é misericordioso. Jesus é poderoso. E as misericórdias dele se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. Eu amo falar isso e vocês vão me ver falando muito sobre isso aqui. Então ela chega ali no poço com vergonha, se escondendo. O horário que ela ia, né, eu falei, era meio-dia, que ninguém ia. E ela saiu daquele poço sendo uma evangelista. Ela foi a primeira evangelista de Samaria. Não foi um sacerdote, não foi um discípulo, foi uma mulher improvável, rejeitada e quebrada. E Jesus, naquela conversa que ele teve com aquela mulher, ele conseguiu acessar o coração dela. Ele fez perguntas para ela e ele, meio que fez um teste com ela para ver se ela não ia mentir, perguntando para ela chamar o marido dela, falando para ela chamar o marido dela. E ela falou que não tinha marido. Então, ou seja, ela também foi sincera diante dele. Mesmo, eu penso que a cabeça dela ali ficou, né, meio confusa, ela pensando, gente, como que pode um judeu falar com uma mulher samaritana? O povo já era rejeitado, era um povo que já estava, né, mais para lá dos judeus do que para cá, né? Então, já era um povo rejeitado, os homens, vamos se dizer assim. Quem diria que o Jesus ia falar com uma mulher samaritana? E o mesmo poço que ela ia para se esconder virou um palco da transformação dela. Gente, isso é maravilhoso, isso é lindo. Então, se hoje você quer transformação na sua vida, faça como essa mulher. Jesus ofereceu a ela a água, uma água que ela nunca mais terá sede dela. É uma água viva. E sabe qual que é a água viva que o Senhor quer trazer para a sua vida hoje? Está aqui. A Bíblia, a palavra dele. Daqui sai as fontes inesgotáveis que ele tem para a sua vida. Deus te escolhe mesmo sabendo quem você é. Muitas vezes nós temos vergonha, como eu disse, né, de chegar diante de Deus. Jesus sabia exatamente quem que era aquela mulher. Vocês acham que ele ia chegar, né, de qualquer forma, sem entender o contexto, sem saber o que estava acontecendo, sem um propósito? Jesus sabia quem ela era e mesmo assim ele se revelou para ela como Messias. E o que afasta as pessoas muitas vezes não afasta Jesus. O que o mundo joga para fora, muitas vezes, Jesus recolhe e restaura. Então, se você acha pequeno demais, fraco demais, sujo demais, eu tenho uma notícia para você. Você está na lista de Deus e ele escolhe os improváveis para confundir os que se acham capazes. Jesus é maravilhoso. Ele quer fazer uma transformação na sua vida. Ele quer que, assim como aquela mulher foi sincera com ele, hoje ele quer que você seja sincera também com ele, porque ele te escolheu. Ele te escolheu. Uma improvável que o mundo rejeitou, que as pessoas rejeitaram, mas Jesus te escolheu
para declarar sobre a sua vida o propósito que Ele tem sobre você, na sua casa, no seu trabalho, por onde quer que você for. Você hoje, a partir de hoje, você será um evangelista do Senhor, que irá pregar a palavra dele, assim como aquela mulher saiu daquele poço ali, onde era um poço de vergonha, onde ela recebeu uma transformação. Naquela conversa que parece ser tão curta, mas muito profunda, que deu uma virada de chave na vida daquela mulher. E o apelo que eu quero fazer para você hoje é que se Jesus escolheu aquela mulher, ele escolhe você também. Ele não mudou. Ele não te olha pelo que você fez, nem pelo que fizeram com você. Ele te olha pelo que ele quer fazer em você e através de você. Talvez você esteja hoje como aquela mulher, cansado, ferido, escondido, achando que ninguém te vê, que ninguém te escolhe, mas eu quero te dizer, Jesus te vê e ele te escolheu. Então se renda a ele hoje. E hoje ele muda a sua história. Amém? Eu quero que você, se você puder, colocar aí nos comentários se essa palavra, né, entrou no seu coração, falou com você de alguma forma. Deixa aí nos comentários. Eu sou um dos improváveis, que recebi transformação, que estou sendo transformado, para eu saber, né, que você ficou aí até o final do vídeo. E eu espero que essa palavra te abençoou de alguma forma. E se te alcançou, que você possa compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais improváveis sejam alcançados através da palavra do Senhor. Amém? Então compartilha esse vídeo com mais gente, se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você não perder mais nenhuma palavra, né, poderosa. E a gente se vê no próximo vídeo. Quero orar com você nessa hora, que o Senhor possa acessar o seu coração de alguma forma. Amém? Senhor Jesus, nessa hora eu coloco a vida desse meu irmão, dessa minha irmã diante do Senhor. Pai, assim como o Senhor foi com aquela mulher samaritana, o Senhor não mudou, Tu és o mesmo, Pai. Senhor Jesus, que seja necessário o Senhor passar por esse coração, por essa vida, o Senhor alcançar essa vida agora, Pai, para que haja transformação, para que essa pessoa, Senhor Jesus, venha querer, Pai, as águas do Senhor, a fonte que jorra, Pai, que é a Tua palavra viva, Senhor Jesus, nos nossos corações. Que essa pessoa, Senhor Jesus, possa ter uma sede de Ti, uma fome do Senhor, para que essa pessoa, Jesus, nesse dia, Pai, ela seja transformada, ela seja encorajada, Pai, a Te buscar cada vez mais. E que o Senhor, ó Deus, possa alcançá-la de alguma forma, Pai, mostrando que o Senhor também ama os improváveis. O Senhor muda a história dos improváveis. O Senhor faz os improváveis evangelistas, ó Pai. Então que essa pessoa, Senhor Jesus, nesse dia, Pai, seja tocada, Pai, seja ministrada pelo Teu Espírito, ó Deus. E assim como o Senhor foi com aquela mulher, que essa pessoa hoje tome uma posição, uma decisão de beber as águas que correm da Tua fonte, Pai. Que elas não possam buscar águas em poços errados, que a motivação do coração esteja no Senhor, que ela não possa olhar para aquilo que as pessoas julgaram, para aquilo que as pessoas fizeram ou estão fazendo, Senhor, mas que os olhos dessa pessoa possam estar fixos em Ti, Jesus. Alcança, Pai, essa vida de alguma forma e traz uma transformação, uma graça do Senhor, uma unção, Pai, uma unção que quebra o jugo, ó Deus, que tira o medo, que tira a rejeição, que tira, Pai, tudo aquilo, ó Pai, que tem atrapalhado essa vida de romper, de crescer, Senhor Jesus, e que o Senhor possa transformar, Pai, a vida desse improvável numa vida de valor, numa vida de amor, que seja uma vida cheia da Tua presença, cheia da Tua paz e da Tua alegria, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, a vida dessa pessoa, a casa dela, a família dela, o trabalho dela, ó Pai, e que ela possa Te entregar e consagrar tudo o que ela tem e o que ela é.
ó Deus, a cada dia mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, querida, Deus te abençoe e não se esqueça, Deus escolhe os improváveis. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.